Não culpe um palhaço de agir como palhaço. Pergunte a si mesmo por que é que você continua indo ao circo. Ir ao circo é uma opção sua e não do palhaço. Pastor Silas Malafaia, o senhor afirmou que o pastor Mirim Miguel Oliveira é uma farsa. Em primeiro lugar, ele não é pastor. E eu vejo que ele foi preparado desde... Meus irmãos amigos, hoje eu trago um dos vídeos mais sensatos aqui da internet a respeito do caso do Miguel Oliveira. Já se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, taca o like e já bora reagir a esse vídeo sem enrolação, porque realmente essas falas que eu vou te mostrar agora é algo sólido, é algo que precisa ser mostrado aqui. E ninguém esperava por essa. Bom, até hoje eu me contive para falar a respeito desse assunto tão delicado, que é esse menino, esse adolescente de 15 anos de idade, chamado Miguel Oliveira. Eu preciso deixar um vídeo a respeito do meu posicionamento, porque as pessoas muitas vezes acham que eu estou fugindo do assunto e que eu não quero entrar em polêmica. Mas o que eu vou falar para vocês vai desmistificar tudo que você pensou até agora sobre esse menino. Eu quero tratar de algo muito mais profundo que ninguém enxergou ainda e que provavelmente vai abrir os seus olhos em relação até os seus filhos dentro da sua casa. O Miguel, ele é um adolescente, ainda não é um adulto, mas ele hoje já é construído. O que acontece é que ele hoje representa realmente, através de alguns vídeos, uma farsa. E eu vou passar alguns vídeos para você, mas até o final desse vídeo, você vai entender melhor por que ele é vítima. E uma vítima muito triste. Uma vítima muito judiada pelas circunstâncias da vida. É com muito temor a Deus que eu falo isso, porque eu tenho filhas e todas elas servem ao Senhor. Elas já estiveram pregando também na igreja. E eu sempre tenho um cuidado muito grande em guiá-las num caminho que não venha trazer religiosidade, mas que venha levá-las a um relacionamento com o Senhor, através do Espírito Santo. O que eu vou abrir aqui é muito sério. Eu não sei nem se eu vou receber um processo em cima disso pela família do Miguel. Mas eu vou falar de algo que Deus tocou no meu coração, irmãos. E eu vou dizer para vocês, eu lamento ter que dizer as coisas que eu vou dizer aqui. Mas eu me dou no direito de falar tudo que eu vou falar aqui. Quem me conhece sabe que eu não vou poupar palavras. Eu sou a pastora Renata Vieira. Se você puder e achar que faz sentido me ajudar, apenas dando um like no vídeo, curtindo o canal, falando algum comentário, eu quero ouvir sua opinião. Isso vai produzir com que mais pessoas ouçam esse vídeo e traga para mim uma resposta de que realmente vale a pena continuar fazendo esses vídeos. Eu quero fazer porque eu quero realmente edificação da igreja, mas eu gostaria de coração de ver um resultado disso. Assista comigo esses pequenos vídeos desse rapaz, tá bom? Um vídeo aí que tá viralizando de você pedindo R$1.000. Isso foi num culto em Brasília em janeiro. Em janeiro. E se eu quiser pedir 10 mil em cima do altar, eu posso pedir, irmão. É uma oferta. Quem quiser pegar, porque pega sim ou não. Por que tá ferindo o seio da igreja? Eu tô te obrigando a fazer um voto? Eu ponho uma arma, um revólver na cabeça de alguém, ó, sobe no altar? Quem tem culto, voluntária, né? Voluntária. Vê o culto. Eu abri uma live esses dias em cima do monte. Marcos Lima é testemunha. Pedindo pix pra voto. Meu pastor Jesus, tá amarrado. Você tem que ter pastor autoridade na terra. Diga glória a Deus. Ei, eu tô falando off the king, é pra mim, não é pra você não. Deixa eu fazer uma pergunta. Mas quem que é esse, o The King the Power? E a irmã que falou lá aquele palavrão em cima do altar? Por que não criaram problema com isso? E se eu quiser falar inglês em cima do altar? Problema nenhum. Então pronto, irmão. Então morre o assunto. Faz pergunta desse, faz pergunta de Bíblia. Não, mas acabou. É negócio de ai, the king, ai, the power. Irmão, mas é o que tá em evidência. Se eu quiser falar Mohamed, Mohali, se eu quiser falar árabe, se eu quiser falar francês, se eu quiser falar, se eu quiser falar merci, se eu quiser falar Mahá. E o que que fere o seio da igreja por causa disso, irmão?
Se Jesus quiser usar uma mula, irmão, Jesus usou uma mula como meio de comunicação. Mas entenda o que eu tô falando. Jesus pode usar TV, pode usar um meio de comunicação, pode usar... Quantas pessoas sentem o Espírito Santo de Deus dentro da casa através do hino dos louvores? Que é por aqui, irmão, ó. Acontece até os dias de hoje. O mesmo Deus do passado é o mesmo Deus do presente e do futuro. Tô dando livramento pro homem da tua família. Ui, Jesus, cuidado senão vai cair, gente, segura. Tá filmando ali o crente aranha, pega, caiu no altar. A gente está cansado de saber que isso não é a unção do Espírito Santo, que é uma farsa. Eu lamento dizer, e eu tenho até pena desse menino, porque é um garoto inteligente. Ele tem uma inteligência aguçada para a idade dele, mas ele está sendo usado para o mal, para enganar as pessoas. Na verdade, esse profeta Mirim, ele já tem atraído essa atenção massiva desse cenário evangélico. O nome dele está sendo assim como de outros líderes populares. As pessoas já estão comparando ele com Leonardo Salles, pastora Renálida, pessoas que têm sido associadas a uma nova onda de celebridades gospel. Pessoas que não têm a vida com Deus, pessoas que realmente se tornam como prostitutos da fé. Essas pessoas são figuras que têm em comum não apenas esse reconhecimento de um público no geral, como pessoas que não têm intimidade com o Espírito Santo, mas trabalham em cima de um mercado da fé, mas também como pessoas que têm o afastamento de princípios fundamentais de uma vida cristã autêntica, comprometida com a verdade. Em muitos casos, o que se vê é um teatro gospel em pleno espetáculo. Então aí vem a busca incessante por visibilidade, por reconhecimento, promessa de uma fé que se vende como um produto, como uma mercadoria espiritual para os fiéis. Se você quer uma oração, faça um Pix. Se você quer que eu descubra seu CPF, tudo com segundas intenções. Esse tipo de liderança se baseia mais na imagem do que na substância espiritual. É um reflexo de um fenômeno real e que é o vazio de líderes verdadeiramente comprometidos com a palavra de Deus. A ausência dessa profundidade teológica, ética, emocional em muitas figuras, ela cria um cenário propício para manipulação e para a exploração dos fiéis. Seguidores, que são especialmente aqueles que buscam respostas rápidas, milagres, soluções materiais para suas vidas. A famosa teologia da prosperidade, que tem enfoque, sabe em quê? Riqueza, sinal de bênção divina para eles. Quando, na verdade, a riqueza, em muitos momentos, é sinal, inclusive, de maldição. Depende de como ela é adquirida. Um dos maiores exemplos dessa distorção da mensagem cristã é quando nós criamos essa expectativa de que Deus está mais interessado no sucesso financeiro de alguém do que numa vida de santidade e de serviço contínuo. Essa realidade tem gerado um paradoxo onde os líderes recebem aplausos, recebem projeção e o custo pessoal e espiritual para muitos é altíssimo. Porque o glamour da fama, queridos, no meio dito como gospel, é muito sedutor. Ele carrega com ele uma pressão imensa. Para esse menino, Miguel Oliveira, por exemplo, esse status de profeta não é apenas uma posição de prestígio, mas é também uma carga de expectativas intransigentes. A necessidade que ele tem de agradar seguidores, de manter relevante, de performar uma espiritualidade que muitas vezes não corresponde à realidade dele, à realidade interior dele, são uma das armadilhas mais terríveis desse tipo de ascensão. E essa dinâmica que vai se agravando com o jovem em busca de validação, começa a colocar a imagem de uma linha de frente de um homem muito espiritual, que ele não é nem homem ainda, quanto mais um homem espiritual, que está à frente da verdadeira transformação que Cristo deveria gerar nesse menino. Muitas pessoas não percebem ou preferem ignorar o impacto psicológico e emocional dessa vida, que está sob constante observação. Deixa eu falar para vocês, a fama, ela traz com ela, inevitavelmente, o peso dos cancelamentos, das críticas, dos ataques implacáveis, especialmente nas redes sociais. Você pode notar que ele está perdendo o controle total
porque ele não tem estrutura para aquilo. Até adultos podem sofrer a mesma coisa, não ter estrutura. Ele está começando a surtar. O mais interessante é que um conselho tutelar que proíbe o menino de pregar, então parece que ele realmente não pode mais pregar em lugar nenhum, porque o conselho tutelar proibiu, para que ele tenha que entrar em cena, os líderes falharam. Quem são os líderes dele? Os pais, os pastores. É necessário entender que quando esses líderes falham, erram ou simplesmente não atendem às expectativas dos seus seguidores, eles são rapidamente alvos de ataques ferozes. A pessoa sofre o que ele está sofrendo agora, que é a dor do cancelamento, a sensação de traição, o medo que está sendo rejeitado, a pressão de se manter perfeito, com reputação. Isso pode ser devastador para a vida de alguém. Para um jovem que ainda está no processo de crescimento, esse menino, vamos entender o que é um menino de 15 anos. O cérebro dele não cresceu o suficiente para parar de crescer como o nosso, que já somos adultos. Ele ainda tem um cérebro que está crescendo, irmãos. Ele está em amadurecimento. Isso pode ter efeitos profundamente traumáticos no cérebro desse rapaz. Eu olho como mãe, porque nesse cenário a responsabilidade é dos pais. E sem dúvida isso é um ponto muito crítico. Porque quando eu observo a ascensão de figuras como o Miguel Oliveira, fica evidente que a trajetória dessas pessoas não é apenas uma consequência das suas próprias escolhas, mas foi também uma direção daqueles que foram gerando, formando, construindo esse menino. Foi também algo fruto da omissão e, em alguns casos, da negligência dos cuidadores dele. Porque, pelo que eu entendo, a mãe desse menino contou para ele sobre esses milagres que ele é. Ah, você é um milagre, você era mudo, você era surdo, você... Isso tudo é algo muito profundo e que nunca conseguiu ter amparo documental. Todas as vezes que ela é questionada sobre esses laudos médicos, nem o menino sabe, até ele, se você for olhar na sua linguagem corporal, ele se sente constrangido quando é perguntado, ele não conseguiu mostrar. Ele foi construído através de histórias, assim como, não sei se vocês já ouviram falar, existe uma cultura que vai passando de pai para filho, né, principalmente na cultura judaica, histórias que os pais contam aos filhos. Isso é algo muito sério, né? Nós estamos falando de pais que veem seus filhos subindo ao altar da fama gospel, muitas vezes se deixando seduzir pela imagem do sucesso daquele menino e pelas necessidades que eles vão ter supridas quando aquele menino se tornar um ícone de sucesso, sem perceber o que está acontecendo por detrás das cortinas. Eles permitem que os seus filhos sejam projetados para uma exposição precoce, sem oferecer suporte emocional e espiritual necessário para lidar com toda a pressão dessa visibilidade. E para falar a verdade, isso não é só uma realidade na vida dos pais do Miguel, é uma realidade na vida de vários cantores mirins. Alguns deles eu conheço muito bem, até hoje carregam problemas psicológicos, não são normais, porque o pai e a mãe colocavam para fazer sucesso desde criança. A pessoa nunca teve infância. Esse menino nunca teve infância, certamente. Ele tem reações de um narcisista, ele tem reações de alguém que não tem referencial de autoridade sobre a vida dele. Você pode ver pelas reações que ele tem, sim ou não? O jeito que ele manifesta. Em vez de você questionar os valores e as dinâmicas de poder que estão em jogo nos seus filhos, muitos pais como você estão optando por não interferir nisso, porque você acha que a fama é um reflexo de sucesso, de uma obra divina, que Deus está fazendo aquilo. Mas eu quero dizer para vocês, é só você assistir apenas um vídeo, um reel, um shorts desse menino, para você entender que Gálatas 5 nos dá como referência aquilo que vem de Deus. E o que vem de Deus produz o fruto do Espírito. É um sinal claro de uma vida transformada por Deus. Crianças ou qualquer pessoa que demonstram desrespeito, rebeldia constante, falta de amor, impaciência, falta de paciência com as pessoas, domínio próprio. É um menino que está se revelando e ainda não foi nem profundamente alcançado pelo Espírito Santo. Ele precisa ser discipulado com mais firmeza, porque é importante lembrar, gente, as crianças são terrenos férteis. Esse menino foi um terreno muito fértil e continua sendo. Só que eu vejo tudo num nível muito avançado, porque ele já tem uma imagem. Ele não teve, eu volto a dizer, infância. Com 2, 3 aninhos eu pesquisei toda a vida dele. Eu olhei a biografia dele. Eu assisti tudo que tinha de YouTube dele. Eu queria ter uma opinião formada que fosse aquela que o Senhor me desse na formação de todo conhecimento a respeito dele. E eu olhei para a mãe e eu vi a mãe, uma mulher que nem era da igreja,
uma mulher que passava por situação financeira difícil, que seguia e visitava as igrejas que a avó do Miguel, mãe do Miguel, frequentava. E me parece que toda a família da mãe sempre foi crente, ao contrário daquilo que ele diz nos podcasts por aí. E sendo crente, ela colocava vídeos, ela colocava fotos, ela levava aos cultos para visitar, onde ele era realmente exposto a grandes pregadores pentecostais. E aí o que acontece? Como grandes líderes e pregadores pentecostais, ele passou a agir. Porque muitas vezes essas crianças não têm o temor, porque elas ainda não aprenderam. O temor do Senhor não é algo que a criança nasce com ele. Esse menino está falando numa falta de temor que dá medo. As pessoas estão chamando ele de endemoniado, queridos, não tem nada de endemoniamento ali. Ele é uma criança numa fase jovem, de adolescência, no princípio da adolescência ali, 13, 14, 15 anos, sem temor a Deus. Porque Provérbios 1,7, a Bíblia fala que o temor a Deus é ensinado, tanto com palavras como por exemplo. Me parece que a família materna, toda crente, não compactua com nada disso. O pai sempre teve problemas com alcoolismo, então abandonou a mãe, depois voltou ao lar, mas todos não trabalham. Todos têm na criança, automaticamente, fonte de recurso financeiro, de sustentabilidade e prosperidade. Essa postura cristã não nasce automaticamente, ela se forma. A postura cristã de temor a Deus, como eu ensino as minhas filhas, de não falar o nome de Deus em vão, de trabalhar em cima da sua postura, de ser alguém que não quer usar uma roupa indecente, não porque não pode, mas porque é tão triste para o Espírito Santo olhar para você e ver que ele te fez tão linda. E você não dá valor àquilo, você se mostra para todos. Qual o valor que você vai dar quando você tiver um esposo? Sabe, as coisas têm que fazer sentido para eles, tudo tem que ser ensinado. Tudo isso nós ensinamos com uma forma como correção, como ensino, com amor, principalmente com testemunho dentro de casa. A verdade é que essa exposição precoce do menino, quando não é acompanhada, pode gerar um desgaste emocional tão intenso que jovens como esse Miguel Oliveira e até cantorzinhos gospel podem ser presos a um ciclo vicioso de busca de aprovação. A imagem que eles têm deles mesmos, ele começa a projetar para que os outros vejam ele como alguém autêntico na sua fé, como alguém que tem solidez no caráter. Mas aí, quando chegam as críticas, que elas sempre chegam, existe uma dor que vem da perda da credibilidade. E, às vezes, é avassaladora. Esse menino está com uma dor avassaladora desse cancelamento. E eu posso te dizer, ele está lutando para poder respirar alto, porque agora existe o ego, existe o orgulho, existe a noção da maldade já está nele, juntamente com a falta do temor, porque ele começou a ser usado como uma máquina de fazer dinheiro. Então aí ele está se automutilando, porque ele está se defendendo, subindo nas últimas instâncias para defender a postura dele, e você não vê verdade nele, longanimidade nele, fruto do Espírito nele, estrutura pastoral nele, porque ele continua sendo apenas uma jovem, criança, adolescente. Entendeu isso? Na verdade, se você considera muitos desses líderes ainda num processo de amadurecimento, você vai buscar entender melhor quem realmente eles são, porque existe um turbilhão de expectativas internas e externas em cima de garotos assim. A responsabilidade dos pais deve ser algo tão profundo, irmãos, porque a base sólida dos seus filhos, eles olham para os pais. E quando o seu pai te faz de máquina financeira de sucesso, principalmente quando se trata da fé, quando você começa a incentivar seus filhos a alcançar sucesso, fama, e você não orienta, não guia, não protege das armadilhas do glamour da fama, ou principalmente quando se trata da fé, em proximidade do Espírito Santo, em conhecer o Senhor e prosseguir em conhecer, em amadurecer. Deixa eu te dizer, todo pai, toda mãe conhece o teatro gospel dos filhos. Quando você vê um teatro gospel no seu filho, comecem a questionar se o que ele está sendo vivido realmente é o reflexo de uma fé genuína ou se é apenas uma performance. As crianças são muito boas em performar. Muitas vezes, até mais que os adultos, porque eles repetem apenas aquilo que aprendem. São esponjas, são terrenos férteis. Eles precisam estar atentos ao lado emocional dos seus filhos e o impacto psicológico da exposição deles, constante. Principalmente esse equilíbrio entre ministério, vida pessoal. Ele era uma criancinha de 2, 3 anos. Deixa eu dizer para vocês, todos esses aspectos, tudo isso vai dificultar a vida desse menino. Vai dificultar e muito. E eu falo para vocês de coração, não existe nada mais importante nesse momento, na vida dessa criança, desse adolescente, do que realmente
começar a questionar, abrir o coração e entender como ele chegou nesse lugar. Porque ele precisa chegar nesse lugar de paz, onde ele realmente tem um encontro com Deus, um equilíbrio. Deixa eu dizer para vocês, o maior desafio é restaurar o foco. Porque o verdadeiro chamado cristão não se baseia no sucesso terreno aqui, nesse glamour da fama, das promessas de riquezas materiais, de viver uma vida de igreja em igreja, pregando, cheia de glamour, não. O maior chamado cristão, ele é construído de uma vida em serviço, de servir o próximo, de servir a casa de Deus, de ter humildade, de ter fidelidade com Cristo. Os pais, eles têm que ser os primeiros a ensinar os seus filhos uma vida de autoridade espiritual, mas que não vem da fama, nem dos seguidores da rede social. De uma vida de caráter de Cristo, que reflete na vida da pessoa. De autenticidade. O cristianismo genuíno, ele exige uma vida de transformação de dentro para fora. Não é uma performance, não é para agradar os outros. A responsabilidade, gente, é imensa, porque os pais, mais do que nunca, eles precisam se tornar esse alicerce e estabilidade emocional para esses filhos, de uma maneira autêntica, longe de pressões externas, distorções. Tá entendendo isso? Então, assim, cortem a religiosidade dos seus filhos, cortem de coração. Faça com que eles entendam que, na verdade, muito mais importante do que ficar falando em línguas é ler a palavra de Deus. Muito mais importante do que ficar gritando, fazendo cenas ali no mundo pentecostal, muito mais importante do que tudo isso é você entender o que Jesus quer de mim. São crianças que precisam conhecer o Deus que se revela a elas. Deus se revela às crianças. A Bíblia diz isso. Mas, irmãos, ali, infelizmente, ele não foi bem acompanhado. Isso vai gerar um desgaste emocional muito intenso nele. E agora, ele já não é mais também um inocente, porque ele agora já se tornou sede dessa planta do mal, da religiosidade que foi plantada no coração dele. Por isso que ele não consegue ter mansidão, ele não consegue ter respeito, submissão, ele não consegue nem conversar normalmente com alguém sem parecer estar tomado por Satanás. Então, assim, queridos, não se trata de poder de Deus nem unção do Espírito Santo. Na verdade, se trata da falha dos líderes dele e da manipulação da alma desse menino, que para recuperar vai ser algo muito difícil. Essa farsa que ele se tornou não é uma farsa só pra gente, é para ele mesmo. Porque pode ter certeza, ele é uma criança. Quando ele deitar a cabeça no travesseiro à noite, em algum momento da vida dele, eu não estou dizendo que é hoje, que é amanhã, porque agora, como qualquer criança, ele está odiando os críticos, porque ele vê como inimigos. Os pais também veem assim, porque querendo ou não, eles estão sendo prejudicados. E muito prejudicados, financeiramente, ministerialmente. Eles estão sendo prejudicados porque as pessoas, o conselho tutelar, os outros líderes que criticam, todos estão tocando naquela figura imaculada do filho deles, que eles mesmos fizeram questão de construir. Então, hoje, esse cenário é de guerra. E o Miguel Oliveira está vendo todos ao redor como pessoas que têm preconceito contra ele, implicância contra ele. Para ele é tudo normal, é tudo legal, tá tudo bem, e ele apenas é usado por Deus. Deus usa as pedras, como ele falou. Usa a mula, mas no fundo, ele sabe. Agora, ele já sabe que ele se tornou uma produção do sistema. Ele não tem a menor estrutura, nem cerebral, física, nem emocionalmente. Ele não tem a menor estrutura para ser esse reflexo de fenômeno de alguém, instrumento de Deus na Terra. Ele não tem nem profundidade teológica, nem profundidade ética, nem profundidade emocional. Ele está como uma figura que cria um cenário propício para manipulação e exploração de seguidores. E, infelizmente, se ele alcançou o sucesso que ele alcançou, é porque existe a necessidade de respostas rápidas. As pessoas querem e estão em busca de profetada, em busca de milagres, em busca de solução material para as vidas delas, e isso abre um precedente enorme para que se afastem dos princípios fundamentais de uma vida cristã autêntica, comprometida com a verdade. Irmão, se tem uma coisa que eu sempre pedi a Deus, porque a Giovana foi batizada com o Espírito Santo com 6 anos de idade. Irmãozinho, nem perto dela eu estava ministrando uma outra pessoa na igreja do Evangelho Quadrangular, em Main Street, de Hyannis. Eu estava pregando uma pessoa, ministrando numa pessoa que outra pessoa pregando, que era o pastor, depois vou lembrar o nome, Ubirajara,
pastor Ubirajara. E aí alguém veio, eu era diaconisa na época, e alguém veio correndo e disse: Renata, a Giovana tá lá batizada pelo Espírito Santo. E aí esse pastor Ubirajara começou a gritar assim: uma criança falando em línguas aqui. Quando a irmã Jaqueline e o irmão Gelson, que eram também diáconos junto comigo, veio falar da Giovana falando em línguas. Eu cheguei lá, a linguinha dela, e ela chorando, totalmente tocada pelo Espírito Santo. Eu não estou aqui dizendo que eu não sou pentecostal, que eu não acredito em dons, que eu não acredito em línguas. Os meus princípios são pentecostais, sim, até os ossos. E eu acho que, infelizmente, por muitas pessoas serem e acreditarem que Deus pode usar no pentecostalismo as crianças, é que ele também achou esse precedente, para ter essa busca incessante aí de querer ser um bom produto do pentecostalismo. Mas o pentecostalismo não é farsa, é uma realidade do Espírito. Tanto que na Bíblia, os homens que estavam lá, quando foram batizados pelo Espírito Santo, os 120 homens, a Bíblia diz que quando o Pentecostes desceu, até os de fora chamaram eles de bêbados. Realmente, existe um mover do Espírito Santo, irmãos. Mas nós estamos falando de figuras que não têm nada em comum com pessoas que geram frutos. Eu estou tocada o que o diabo foi fazendo com a vida desse menino, construindo através dos pais, através de... Me parece que nem igreja ele tinha, tem apenas 6 a 8 meses que ele começou a congregar de uma outra igreja, nessa outra igreja, e antes nem igreja tinha. Então, assim, tá muito na cara essa promessa, né, de mercadoria espiritual. Esse menino, eu só tenho a orar muito por ele, a pedir a Deus pela vida dele, para que traga sobre ele uma unção de reconhecimento, profundidade espiritual, profundo em Deus, conhecer e prosseguir em conhecer, mas conhecer mesmo, que é impossível uma criança de 2, 3 anos conhecer o Senhor verdadeiramente, é impossível, mas nós podemos ser resposta para os nossos filhos, através da ausência da religiosidade e de mostrar que realmente existe um Deus real, tão real quanto eu aqui falando diante dessa tela, real, que está associado a mim, ao meu espírito e que fala no meu coração, que fala comigo e que eu posso buscar, não só no emocional, mas no meu espírito, de maneira íntima, sinais que Deus dá. Mostrar para os nossos filhos os sinais que Deus dá. A terra em si, a natureza, a família, as coisas que nós temos, trazendo à memória aquilo que traz esperança. O Senhor não precisa de advogados, querido. Para que uma criança creia em Deus, é só você mesmo crer. Ela vai herdar a sua crença, de verdade. No sentido de que ela vai viver visivelmente a interpretação, a tradução daquilo que você viveu, de verdade. Que Deus possa te dar essa revelação. Eu creio nisso. E eu creio muito mais que você possa olhar esse menino com um pouquinho mais de misericórdia, deixar ele um pouquinho em paz, para que ele também possa encontrar o caminho. Porque eu creio num Deus que pode levantar líderes não nécios, líderes responsáveis e cheios do Espírito Santo, para ajudar esse menino ou a retornar, porque eu não sei como foi o passado, ou a conhecer o Deus da Bíblia. Amém? Essa é a minha opinião. Eu espero que você tenha gostado, mas se não gostou, eu peço perdão. Mas eu acredito piamente que quando nós temos uma vida cristã autêntica, você não precisa de holofotes, você não precisa de nada para se tornar uma mercadoria, como ele, um produto de venda gospel. Porque agora, infelizmente, para mim, ele precisa muito de ajuda, precisa demais. O Senhor nosso Deus, ele é um Deus que se agrada do nosso temor a ele. E eu estou tendo muito temor para falar isso para vocês. Porque nós não podemos sentar no banquinho só para criticar. A gente tem que fazer uma análise real. Essa é a minha análise sobre a vida desse rapaz. Eu tenho muita pena, mas eu tenho também muita tristeza de saber que ele já lesionou e defraudou talvez dezenas de milhares de pessoas nessa caminhada. Por causa dessa predisposição que já existe nele, que foi construída de falcatruas dos seus líderes, imposta sobre ele, em especial a mãe dele. É esse aí da questão que eu gostaria de passar a vocês, o X da questão, tá bom? Que Deus abençoe, curta, quero ouvir seu comentário, quero ver se você concorda comigo, tá? Porque se você não concordar, eu também quero te ouvir. Às vezes eu tô toda errada também. Eu tô sempre aberta a isso, de verdade. Mas orando, reunindo tudo, analisando a história da mãe, do pai, da família, ouvindo tudo de outros podcasts, pode ter certeza. Eu fiz isso aqui de uma forma muito autêntica.
querendo ser o mais honesta e verdadeira possível com o que o Espírito Santo falou no meu coração, tá bom? Eu tô nessa busca incessante, espero que você me entenda, que Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo. Mas uma das coisas que você falou aí foi quando você vai falar sobre a sua vida, não sei o que, para outras pessoas da fé, e aí tem o pastor mais jovem, tem o pastor mais velho, eles reagem de forma diferente, e a gente estava falando inclusive sobre julgar as coisas, né? Sobre ter a capacidade de ter uma ideia do que é justiça. E, cara, e aí assim, eu fico olhando pessoas que, e porra, que eu não vou falar que eu não julgo, porque eu julgo, tá? Mas todos nós julgamos. Pois é, muito claramente, cara, quando eu vejo um garoto de 14 anos, sei lá, 13 anos ou qualquer coisa assim, fazendo, sabe, aparecendo na internet e tudo mais, ainda mais com as informações que a gente acaba pegando em volta, que, putz, aquilo ali é meio criado pra ser assim, e tem um motivo daquilo acontecer daquele jeito, e de viralizar na internet e tudo mais, eu fico pensando, cara, imagina... Agora o moleque já falou que tem pretensões políticas, o que é maluco, porque ele tem uma criança. Ele tava na né? Assembleia, né? Pois é. Então, fico olhando, eu acho que o nome dele é Miguel, se eu não me engano. Eu fico olhando e fico, putz, cara, o que será? Imagina, eu tenho dificuldade, desculpa se você... Eu acredito que o Miguel acredita, mas eu tenho dificuldade de ver Deus ali, sabe qual é? E isso sou eu julgando, né? Não tem outra palavra, Mas aí, putz, eu fico pensando que aquilo ali pode, inclusive, ser nocivo. E ao mesmo tempo eu acredito que tem gente que se beneficia daquilo de alguma forma. Sim, com certeza. Tá ligado? Porque de um jeito ou de outro tá falando tem uma mensagem divina ali, de certa forma. Um pouco na minha opinião, um pouco de teatro também, para que aquilo ali funcione em rede social principalmente. Mas eu realmente acredito que tem gente que se beneficia daquilo. Então, eu não sei se é de todo mal, apesar de, eu olho e, putz, eu condeno um pouco. Eu fico, cara, the king of the power of the best, que não sei o que, e ticalacatá, que eu fico pensando, como é que é pra um cara que nem tu? Sim. Cara, é difícil. É difícil, cara. É difícil não por... acreditar ser certo ou errado, mas um medo dele se machucar. Eu vejo um talento gigantesco na comunicação, na oratória e tal, isso eu tô falando de comunicação, né? E eu vejo que ele foi preparado desde criança. Só que pregar e declarar palavras de vida sobre outras vidas não é sobre comunicação, não é sobre um talento, é sobre ser um canal divino, entende? E esse canal só tem efeito se é feito com verdade. Então, assim, um dos principais motivos de eu ter mais clareza do que eu tenho para fazer daqui para frente é eu não me prender mais na fama e no dinheiro. Entende? E eu não tô falando que ele talvez tenha isso. Até porque ele é um menino ainda, né? E ele tá curtindo esse momento. Falem bem, falem mal, mas eu acredito no que eu tô vivendo e tal. Mas o que me preocupa são outras pessoas se beneficiando disso e conduzindo esse menino pra um lugar que lá pra frente talvez apareça outro Miguel e ele seja descartado. Entende? Então, assim, há uma dificuldade muito grande, mas também eu creio que Deus pode usar qualquer um. Qualquer um. Só que, vamos lá. Quando eu me converti, ô Igor, até o momento que eu vim aqui no Flow, as pessoas do secular, as pessoas que estavam no meio artístico junto comigo, ainda não acreditavam de fato numa transformação da minha vida. Mas o povo da igreja também não acreditava de fato numa transformação. Eu tava num lado, então eu não conseguia trabalho nem pro lado secular e nem pro lado gospel. Entende? Mas, naquele momento, eu falei assim, pô, não me aceitam, não querem isso e tal. Foi uma dificuldade. Foi uma dificuldade até mesmo financeira, entende? De ser reconhecido, de abrir portas, de ter uma clareza real do que iria ser do meu futuro e tal. Mas hoje eu agradeço.
Porque essa falta de reconhecimento fez com que eu mudasse e reconhecesse também que eu não estava pronto para isso. Não estava pronto para subir em grandes púlpitos, não estava pronto em sentar na mesa com outros pastores que para mim eram referências, não estava pronto para rodar o mundo pregando o evangelho, eu não estava pronto para diversas coisas, entende? Mas, no caso dele, do Miguel, eu orei já no secreto pela vida dele. E eu creio que vai ser um processo. É aquela frase clichê, o escolhido não tem escolha, mas ele passará por várias coisas. E não é novidade no meio gospel. Eu fui pesquisar, né? Fui pesquisar na história. Tanto, se você pegar o pastor Miguel, que é o menino, ele estava sendo ajudado pelo Eliseu Rodrigues, que é uma grande referência. E tanto que, quando eu me converti, eu escutava Silas Malafaia e Eliseu Rodrigues, entende? E o Eliseu estendeu a mão para ajudar esse menino, né? Ele falou, não, eu quero te ajudar, porque o Eliseu começou pequenininho. Se você ver vídeos no YouTube, tem o Eliseu pregando criancinha e tal. Mas naquela época não tinha as redes sociais, não tinha esse glamour que hoje é moda, você dizer que é evangélico e tal. Mas eu senti uma bondade do Eliseu em ajudá-lo, entende? Só que eu não sei, eu não tô... A gente não tá lá, né? Não tô lá pra saber o que tá acontecendo. Ele não recebeu tão bem a crítica do Eliseu, né? Do Eliseu Rodrigues. Mas eu creio que todas essas coisas que estão acontecendo já sempre aconteceram. Entende? Só que agora tá sendo mais exposto, né? Qual a tua opinião a respeito de tudo isso que eu te mostrei? Deixa aqui abaixo. Você concorda com a Renata e com o Yudi? Deixa aqui abaixo a tua opinião. Deus abençoe você que assistiu esse vídeo comigo. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Fui!